Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, meus amados irmãos. Independentemente da hora que esse programa esteja chegando ao seu lar, hoje eu estou um pouquinho com a garganta meio esquisita, porque já fiz um outro programa ali para televisão, mas nós estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, ok? E hoje, amado, nós temos um assunto muito interessante para falar com vocês. Um assunto lindo, maravilhoso, ok? Que é o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? Muitas pessoas, quando nós vamos falar sobre isso, sobre o Espírito Santo, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, muitas pessoas falam assim: ah, meu Deus, será que eu já blasfemei com o Espírito Santo? Ah, meu Deus, será que eu já pequei? Ah, meu Deus, será que eu tenho perdão? Ah, meu Deus, será que eu vou para o inferno? Então, eu quero mostrar para vocês hoje, amados, algo muito interessante que eu aprendi com um estudante de profecias que nos falou acerca disso e que eu criei mesmo no meu coração, que é a verdade, ok? Então, porque a palavra de Deus diz que nós vamos estudando a palavra e conforme nós vamos estudando a palavra, nós vamos aprendendo, ok? A palavra de Deus. Então, amados irmãos, eu fiz ali um desenhozinho bem pequeno no meu outro monitor e eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês um pouco daquilo ali naquele desenho que eu desenhei para vocês. Então, eu vou virar a minha câmera para lá, sabe? Antes de nós virar, nós vamos orar, com certeza. E eu gostaria que você ficasse atento para essa mensagem. Porque eu dei a mensagem aqui dos 4 cavalos, inclusive eu acredito que se eu tiver tempo agora, eu vou refazer, porque parece que foi um pouco de confusão, alguém parece que não entendeu. Então, nós queremos explicar tudo muito bem explicado, principalmente quando se fala de Apocalipse, né, irmãos? Para as pessoas. Então, amados, vamos orar agora, em nome de Jesus. Esse assunto é super interessante. Quando a gente fala de blasfêmia contra o Espírito Santo, como já disse para os irmãos, muitas pessoas têm medo, muitas pessoas têm medo de já não ter mais salvação e tudo aquilo outro, sabe? Então, eu quero explicar para vocês sobre isso. Nós não queremos ser muito longos para que não tomemos muito tempo, ok? Porque às vezes as pessoas ficam com preguiça de assistir um vídeo longo. Na realidade, eu quando gosto de um vídeo, pode ser o tamanho que for, eu assisto ele todo, mas tem pessoas que não gostam, né? Então eu vou orar agora, em nome de Jesus, Pai, que não seja a minha boca, Senhor, mas que seja a tua boca falando ao teu povo, Senhor. Jesus vai de encontro a cada necessidade, a cada coração, Senhor. Nesta hora, Jesus, eu te peço a tua misericórdia sobre cada vida, Jesus. Ó Pai Santo, envolve cada um dos teus filhos no poder do teu sangue. Dá-lhes vitória a cada um deles, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, amém, Senhor Jesus. Tem uma irmã aqui, irmãos, que ela me pediu. Deixa eu ver se eu encontro o nome dela aqui. Deixa eu ver. Ela me pediu para quando eu estivesse fazendo o programa, eu mandar um beijo e um abraço para ela. Cadê, Jesus? O nome da irmã, meu Senhor. Onde é que eu coloquei o papel que eu escrevi o nome dela? Senhor dos Exércitos. Eu não queria perder tempo, mas eu tenho que achar esse papel que eu prometi para essa irmã. Ok? Então, já está no jaquetão, acho que eu estou encontrando aqui. Deixa eu ver aqui onde. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Então, irmãos, não vamos ficar com medo, não é um assunto de ficar com medo. Mas é um assunto interessante que nós devemos ouvir e prestar atenção, porque é de muito interesse, do seu interesse, do meu interesse. Ok? É do meu interesse. Eu já ouvi e gostei muito. Eu não acho o nome da irmã aqui agora, meu Jesus, que ela me pediu que eu mandasse um abraço para ela, ok? Mas eu lhe mando, minha irmã, meu abraço. Eu não estou encontrando aqui o papel com seu nome, mas eu lhe mando meu abraço, meu beijo, você sabe que é para você, ok? Um abraço bem grande. E assim que terminar isso aqui, esse vídeo aqui, eu vou dar uma olhadinha e eu vou encontrar seu nome, ok? Então, nós iremos agora assistir o vídeo, né, sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou virar a câmera para o monitor. Não sei se vocês vão dar para entender bem ali, nisso que eu vou mostrar, mas eu vou tentar explicar o melhor possível. Eu vou virar, dá licença, ok? Para virar para o monitor, ok? Esse desenho foi eu que fiz, irmãos, sabe? Deixa eu programar bem aqui para ver se dá para chegar bem melhor, para você ver bem melhor. Oh, Deus. É tão difícil, Jesus. É difícil programar a câmera no meio. Ok, mas eu vou mostrar lá em cima, tá dizendo qual o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? Aí nós estamos vendo, irmãos, uma cruz aí no meio, ok? Nós estamos vendo aí
um quadro que vai explicar muito para vocês, ok? Sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo. Eu vou tentar chegar meu... Vocês estão vendo lá, ó, tem a luzinha lá que está indo, então tá dando para ver. Então, amados, surge a pergunta que muitos me fazem e que já me fizeram entender muitas vezes, estudar muitas vezes para responder, ok? Qual o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? Vejamos várias teorias que muitos acham, ok? Muitas denominações diferentes têm diferentes ideais sobre este assunto, mas vou lhes mostrar à luz da Bíblia hoje o que ela diz a respeito de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não olhe para opiniões de homens, mas sua própria, ok? A palavra de Deus. Vamos descobrir que realmente é. E está na palavra, em preto e branco. A Bíblia diz a você o que é pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, 31. Jesus falando, ele disse: todos os pecados dos homens serão perdoados, menos a blasfêmia contra meu Espírito. Nem neste século, nem no outro. Então, aqui eu queria parar um pouquinho, irmãos. Quando Jesus falou isso, aqui está, ó. Vejam bem, aqui, ó. Você está vendo aqui? Tem Jesus aqui, bem pequenininho, que eu desenhei aqui. Quando ele estava aqui, ó, 3 anos e meio no seu ministério aqui na terra, certo? Então, Jesus estava pregando aqui, eu vou ter aqui embaixo, para os fariseus, ok? Então, quando Jesus falou isso, aqui, essa parábola aqui, foi antes da morte do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a cruz, ok? E aqui vem aqui o sangue que esparramou até embaixo, eu desenhei isso. E aqui está escrito sangue, ok? Então, quando Jesus falou essa parábola, estou tentando chegar mais perto para que vocês entendam melhor. Deixa eu pôr assim para ver se fica mais atenuado, mas tá bem difícil, né? Então, amados, Jesus falou aqui que tem, ó, OT, que significa Velho Testamento, Mateus, Lucas, Marcos e João, ok? Esses 4 evangelhos, Jesus pregou dentro deles antes da sua morte, mas quer dizer que essa pregação, quando Jesus estava fazendo, queria dizer que o Novo Testamento ainda fazia parte do Velho, certo? Porque aqui, irmãos, nós vemos aqui os 4 evangelhos aqui, ó, estes são os 4 evangelhos. Nós sabemos que um testamento só é válido quando o testador do testamento morre, não é verdade? Então, aqui, quando Jesus falou, aqui, Jesus ainda estava vivo, ele não tinha morrido ainda, ok? Ele ainda não tinha morrido. Então, aqui começa, aqui no começo, aqui está, ó, a lei, que vem primeiro a lei, depois vem a Jesus pregando, ok? Depois vem João Batista, vem Elias, esse povo todo, e aí vem Jesus, né? Então, amados, Jesus disse em Mateus 12, 31, Jesus falou que não há perdão para o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? Aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste século, nem no outro. Então, por que Jesus falou nem neste século, nem no outro? Quando Jesus estava falando, ele estava falando aqui, ó, quando ele estava pregando aqui, neste século aqui, ó. Este é o século que Jesus estava falando. O outro século vai passar aqui está a church, está escrito assim, Church Age, a era da igreja, ok? Então, aqui vamos com essa luzinha caminhando para lá. Aqui nesse meio aqui está a grande tribulação, aqui está a seta, que vai ser quando os cristãos vão ser arrebatados, ok? Arrebatados para os céus. Nós temos aqui 2 pontos, ok? Então, aqui está, do lado de cá, amados irmãos, outro ponto aqui nesse aqui, ó, que vai ser o milênio, quando Deus arrebatar a sua igreja e levar a sua igreja para ficar 1000 anos morando com Cristo. Então, este outro século que Jesus fala é aqui no milênio, ok? Por quê? Porque essas pessoas, ok, chegaram a Jesus, eu vou mostrar para vocês, ok? Outra referência em Lucas 12, 10. E se alguém pecar contra o Filho do Homem, será perdoado, mas o que blasfemar contra o meu Espírito, jamais. Palavra dita por Jesus. Veja bem, Jesus disse, se você pecar contra o Espírito Santo, você não terá perdão.
Mas vamos ver uma referência, porque se alguém tiver essa pergunta, você vai à Bíblia e explica. Agora vamos ver a teoria número 1, ok? A teoria número 1 diz: quando você rejeita Jesus, é uma blasfêmia, ok? E Jesus, quando você rejeita Jesus, é uma blasfêmia. E pessoas dizem, quando Jesus bate na porta de teu coração e você rejeita, aqui que está um segredo, né? Muito estranho. Pois a palavra diz que se você blasfemar contra o Espírito, você nunca será perdoado. Mas se você rejeitar a Jesus, você sempre, é lógico que você sempre terá a oportunidade de ser salvo até o dia de sua morte. Você tem a chance de ser salvo. Então, esta teoria que as pessoas dizem que as pessoas não terão perdão quando negam a Jesus, quando não quer saber de Jesus, isso não é verdade, irmãos. A não ser que você vai até o fim da sua vida sem querer Jesus, ok? Outros dizem que é zombar de Jesus quando morreu na cruz, pessoas zombaram. Vocês têm que ver que naquele tempo pessoas zombaram de Jesus aqui na cruz, ok? E eles zombaram, cuspiram em Jesus, ok? E muitos disseram blasfêmias, pecados contra Jesus. O quê? Você perguntou o quê? Jesus estava morrendo justamente pelos que o desprezavam. Hoje eu estou com a garganta bem ruim. Jesus estava morrendo exatamente por aqueles que o desprezavam. Ele morria para que todos fossem salvos. Muitos no futuro aceitaram Jesus. Muitos falam que Saulo estava lá olhando quando Jesus morreu. E Saulo, depois de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Mais tarde ele recebeu a Jesus como seu salvador, e de perseguidor passou a ser perseguido. É muito difícil acreditar nisso, né? Mas Paulo odiava Jesus. Mas isto não foi blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja bem, alguns dizem que nós pecamos contra Jesus, falamos com Jesus, não temos perdão. Olha, não pense assim. Vai à Bíblia. Outra teoria que as pessoas dizem que xingar o Espírito Santo é uma grande blasfêmia. E eles dizem, se você fizer isto, não terá perdão. Verdade ou mentira? Eu falo para vocês, a Bíblia responde. Ela diz, todos os pecados serão perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas qual é ela? Qual é essa blasfêmia? Ok? Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Olhem, amados, tudo isto que eu vos mostrei são teorias. O que é o pecado? O que é o pecado de blasfêmia? Qual é? Olha, tem 3 lugares diferentes na Bíblia que Jesus falou sobre o pecado de blasfêmia. O terceiro é Marcos 3, 28 a 30. Jesus disse, se você cometer este pecado, não será perdoado. Leiamos a última agora. Jesus disse, todos os pecados serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Olhem, tem pecados específicos em tempo específico também, ok? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Jesus estava lendo Mateus, Lucas e Marcos, como já mostrei para vocês aqui, ó, no Outro Testamento, Mateus, Lucas, Marcos, ok? Ele estava lendo Mateus, Lucas e Marcos, ok? João, ele estava pregando aos fariseus como no Velho Testamento. Por quê? Porque aqui ainda Jesus não tinha morrido. Eu quero que vocês entendam bem, ok? Jesus ainda não tinha morrido. Então, um testamento só é válido quando o testador morre, ok? Então, depois que Jesus morreu, que derramou seu sangue aqui, ó, aí sim, o Novo Testamento passa a ter validade, que é o testamento. Aí vem a era da igreja, ok? Aqui, que somos nós, os gentios, ok? Então, na palavra, em muitas Bíblias, falam diferentes essas frases. Por exemplo, vocês estão vendo esses 2 pontinhos aqui? É 2 pontos, ok? Na palavra. Se você mudar estes 2 pontos, já muda o significado da frase. Então, eu rodeei aqui e fiz uma cruzinha aqui, mostrando para vocês que já não é válido. Então, aqui tem 2 pontos. Então, quando você põe um ponto aqui, ó, já muda também as coisas,
ok? Então, Jesus, quando falou aqui, Jesus pregou 3 anos e meio no seu ministério, ele estava pregando aos fariseus, ok? Então, ele estava falando que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas nós temos 2 pontos, tem uma diferença, e para um ponto tem uma diferença. Então, muda tudo, porque muitas Bíblias mudam as interpretações. A Bíblia de versão americana, que tem chamada King James, ok? King James, mostra tudo explicado exatamente como a Bíblia judaica. E os fariseus, no verso 30 de Marcos 3, dizem que Jesus tinha tinha espírito imundo. Quando Jesus pregava aqui, ok? Aqui, ó. Os fariseus falavam que Jesus tinha espírito imundo. Então, isto foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque os fariseus aqui, eles estavam falando na cara de Jesus. Então, Jesus disse assim que quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão nem neste século, que é o século que Jesus estava vivendo, e nem no vindouro, que é aqui o milênio, quando Jesus estiver lá, ok? Então, ninguém vai poder falar na cara de Jesus que ele tem demônio. Mas ali os fariseus falaram. Então, isso foi blasfêmia contra o Espírito Santo, que eles falaram na cara de Jesus que Jesus tinha demônio. E quando é que Jesus pregava aqui na terra, que os fariseus disseram que ele tinha demônios, falar na sua cara? Então, em Marcos 3, 22, diz que eles diziam assim, tu expulsas demônios pelo espírito de Belzebu. Então, quer dizer, tu expulsas demônios pelo espírito de Satanás. Isto foi uma blasfêmia, ok? Contra o Espírito Santo de Deus, ok? Porque ocupou o seu lugar, ok? Aqui, antes da cruz, ok? Essa blasfêmia ocupou o seu lugar aqui, olhem, antes da cruz, ok? Ocupou o seu lugar antes da cruz. Então, foi uma blasfêmia, ok? Então, você pergunta, e é possível este pecado hoje? Você pode me perguntar, é possível este pecado hoje? Olha, como é possível? Eu pergunto para você. Eu vou tirar hoje muitas dúvidas de muitas pessoas também vão me crucificar por causa dessa mensagem. Mas eu não estou nem aí, porque eu estou falando a verdade de Deus. Então, como é possível Jesus não estar aqui na terra? Como é que você vai blasfemar contra o Espírito Santo se Jesus não está aqui na terra? Ok? Então, e como podemos dizer, Jesus, tu tem espírito imundo, quando ele não está aqui, conosco aqui na terra? Jesus está aonde? Lá nos céus, na glória, ok? Então, amados, nós vamos ler Mateus 12 e 32, que não lemos o 32. Eu não li o 32 de propósito, ok? E diz assim, é muito importante, porque qualquer que disser algo contra o Filho será perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem aqui, nem no próximo porvir. Então, vocês estão vendo, nem aqui, nem no próximo porvir, que é lá no milênio com Jesus, as blasfêmias contra o Espírito Santo. Ok? Então, Jesus falava aos fariseus, se vocês falarem contra mim, terão perdão. Contra meu espírito, não. Jesus aqui estava na carne, e os fariseus falavam na cara dele, quando estava aqui na terra. Jesus disse, não será perdoado nem neste mundo, nem no outro. Você entendeu isto, amados? Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas eu acredito que sim. Jesus falou isto aqui na terra, quando estava aqui, e Jesus disse ainda, e no outro mundo na qual será, quando ele vier novamente. Primeiro tempo, Jesus aqui na terra. Segundo mundo, que Mateus explica, o milênio, como já expliquei para vocês aqui, depois da grande tribulação. A grande tribulação vai estar aqui no meinho. E aqui, nesse finalzinho que Jesus está aqui, e aqui vai estar o milênio, ok? Então, segunda vez que Jesus vai estar aqui na terra, porque de acordo com Marcos, a blasfêmia aqui era dizer que Jesus tinha espírito imundo. Então, você pergunta, a Bíblia responde. Não sou eu, então, que respondo a você, mas a Bíblia responde acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. É dizer na cara de Jesus, como já expliquei aqui, antes da cruz, que ele tinha espíritos imundos. Então, este pecado aqui foi antes da morte de Jesus. Depois que ele voltou,
que ele voltar, ele vai se assentar no trono em Jerusalém por 1000 anos, como já mostrei para os irmãos aqui. Ele vai sentar aqui no trono em Jerusalém por 1000 anos, ok? Voltar e sentar no trono por 1000 anos. Quando alguém disser que ele tem demônio, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Só o que quer dizer isto para você? Eu quero dizer que durante os dias da igreja, aqui na terra, aqui, ó, a igreja está aqui, ó, tá vendo aqui? Depois da cruz vem a igreja, não é? Por quê? Porque Jesus derramou aqui o seu sangue, então depois da cruz vem a igreja. Então, irmãos, os dias da igreja aqui na terra, que já está se findando, ok? Que já está se findando, não tem possibilidade, não temos nem possibilidade nenhuma de nós fazermos uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Jesus já veio aqui à cruz, ele já está lá em cima nos céus, ok? E ninguém pode falar na cara de Jesus que ele tem demônio, ok? Contra o Espírito Santo. Então, é impossível hoje nós blasfemarmos contra o Espírito Santo, porque Jesus está no céu, ok? Agora, uma outra coisa que se você fizer que é blasfêmia contra o Espírito Santo, é você sair, você conhecer aqui a casa de Deus, conhecer Jesus e sair daqui e ir para macumba, ok? Consultar o diabo. Aí sim, isso aí é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque Jesus, ele está no céu, ele morreu aqui na cruz. Ele nos deu o perdão de nossos pecados, nós fomos salvos pelo poder do seu sangue. Então, aqui agora nós estamos na época da igreja, ok? Então, tanta gente que pecou contra Jesus e fez tanta coisa mal contra Jesus e hoje, até hoje, eles têm a chance de terem o perdão, porque Jesus perdoa. Você, às vezes, pensa, será que eu serei perdoado? Se você fizer a blasfêmia contra o Espírito Santo, você não será perdoado nem neste mundo e nem aqui no outro, ok? Então, o Espírito Santo, aliás, por isso Jesus disse, você não será perdoado nem neste mundo, nem no outro, nem neste século, nem no outro. Portanto, mesmo que você fale algo assim contra o Espírito, e se você se arrepender, você será salvo, ok? Porque Jesus disse 3 vezes, ele falou sobre essa blasfêmia 3 vezes. E ele mesmo é quem definiu este assunto. Portanto, não é o que eu quero, não é o que você quer, mas a Bíblia diz, a Bíblia responde. O certo para nós, então, qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a atribuição, amados, é a atribuição do trabalho do Espírito Santo comparado ao trabalho do diabo, como já falei para vocês. Se vocês sair daqui de Jesus e atribuir o trabalho da igreja do Senhor de Jesus a Satanás, aos macumbeiros, ok? Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É muito intencional, como fizeram os fariseus, com o coração cheio de teimosia e orgulho. Eles, os fariseus, rejeitaram a identidade de Cristo e seu poder. Então você, se você não receber Jesus até a sua morte, você também é destruído no fim. Mas o amor de Deus está disponível até ali. Mas você, se você não aceitar, porque Jesus já derramou seu sangue aqui na cruz, então o amor de Jesus está disponível você até a sua morte. Agora, se você não aceitar, aí o problema é seu. Você que escolheu as trevas. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuição do trabalho do Espírito Santo ao trabalho do diabo, como já expliquei. 1 Coríntios 12, 3 diz, porque nenhum que conhece a Jesus vai dizer blasfêmia. Será que você conheceu Jesus aqui e você vai dar as atribuições do Espírito Santo às obras do diabo? Eu creio que não, porque se você fizer isso, você está blasfemando. Então, blasfêmia é um pecado eterno, amados. Se você não sabia, fique sabendo. Blasfêmia é um pecado eterno. É manter-se no pecado, sem arrependimento. Então, se você mantém-se no pecado, não aceitando o sangue de Jesus, então você está num pecado eterno. É você manter-se no pecado eterno sem arrependimento. Foi o que os fariseus fizeram. Quando você se arrepende, você será perdoado para a glória de Deus. Então, pecado de blasfêmias, eu vou virar aqui, novamente para a minha câmara. Aqui está o sangue de Jesus, aqui está Jesus pregando aos fariseus 3 anos e meio, e eles blasfemaram na cara de Jesus, dizendo que ele tinha demônio. Então, aqui neste século agora,
E depois, quem pecar no outro século vindouro, que vai ser no milênio, também não terá perdão, ok? Então, amados, um testamento só é válido depois que o testador morre. Depois que Jesus morreu, então as coisas se modificaram, ok? Então, agora nós vamos chegar aqui para mim. Vamos virar a câmera para mim novamente. Cadê Jesus? A seta. Com esse negócio que eu coloquei ali, ficou um pouco difícil. Cadê? Deixa eu tirar aqui para poder virar a seta para mim, ok? Glória a Jesus, já está aqui. Então, amados, eu espero que vocês tenham entendido o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, ok? Eu espero que vocês venham entender o que eu expliquei aos irmãos. Eu acredito que não foi nada confuso. Então, pecado de blasfêmia é se manter com o coração duro até a hora da morte, rejeitando a Cristo, e nunca se arrepender. Pecado de blasfêmia é você atribuir as obras do Espírito Santo às obras do diabo, como os fariseus fizeram. Eles falaram que Jesus estava pregando no espírito de Beelzebul, expulsando demônios com o espírito de Beelzebul. Então, amados, se arrependam, aceitem a Jesus se vocês ainda não aceitaram, porque quando você se mostra sinal de arrependimento na sua vida, aí sim você sabe que nunca você vai ser rejeitado por Deus, mas você vai ter Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Assim que Deus abençoe a cada um de vocês, espero que vocês tenham entendido o pequeno gráfico que eu fiz, ok? E assim, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa o seu gostei, faça a divulgação, porque você estará divulgando a palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, que eu queria explicar para os irmãos. As pessoas pensam que é minha mentira, ou mentira nossa aqui que estamos na América. Não é mentira, é verdade. Irmãos, nós que temos programas no YouTube, nós somos perseguidos. Nossos vídeos são verificados antes de ir ao ar. Então, tem agentes secretos, sim, do governo que olham nossos vídeos. E se postar alguma coisa que venha a ser, que eles acham que é prejudicial, eles automaticamente entram em contato conosco e pode você até ser morto, sabe? Assim, secretamente. Então, amado, nós que postamos os vídeos, nós estamos correndo risco. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, poste os vídeos enquanto é tempo, divulgue enquanto é tempo a palavra de Deus, porque vai chegar o tempo que nós não vamos poder postar, certo? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e que nós sejamos repletos do poder de Deus e não venhamos blasfemar contra o Espírito de Deus. E eu oro agora, finalizando esse programa. Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço. Vai de encontro a cada necessidade dos meus irmãos. Senhor, toma eles nas tuas mãos. Joga por terra todas as obras do diabo, todas as obras das trevas, Senhor. Ó Deus, dá-nos a tua graça, do teu poder, Senhor. Obrigada por poder proclamar a tua palavra, Senhor. Jesus, eu te peço, vai de encontro a cada necessidade neste dia, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um beijo grande no seu coração. Um abraço grande da vossa irmã aqui, que vos ama muito demais, ok? Em nome de Jesus. Tchau.